boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Essa aula é para a turma da segunda EJA e a gente vai falar um pouco sobre o Brasil, sim, sobre o nosso país. A gente vai falar um pouco sobre a questão do território brasileiro, vamos falar um pouco sobre a nossa cultura, sobre a nossa língua e um pouco sobre a condição social do nosso país também, certo? Para isso eu vou apresentar aqui a tela, onde a gente vai analisar isso, usando algumas imagens, né? Vai ser um auxílio para facilitar aqui o nosso aprendizado. Pessoal, vocês são brasileiros, né? Eu sei que não há ninguém aqui na nossa sala que veio de fora, né, do país. Todo mundo é brasileiro. Então, vocês já vão estar familiarizados com boa parte dessas informações aqui, que a gente vai analisar. Pessoal, o Brasil, esse país que nós observamos aqui nessa figura, né, é um país enorme, né, território bastante extenso. É o quinto país em território, em extensão territorial. Ao todo, né, são mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. E já são mais de 210 milhões de pessoas vivendo dentro desse território. Então, por ser um país muito grande, com dimensões continentais até, né, o Brasil ele tem muitas culturas diferentes, abriga um caldeirão étnico-cultural. Vamos ter a presença de indígenas, vamos ter a presença de pessoas descendentes de europeus, né, como por exemplo dos portugueses que vieram aqui para colonizar. Vamos ter também descendentes dos negros africanos que vieram para cá também, apesar de terem vindo à força, né, para trabalhar como escravos. Também vieram outros imigrantes, né, mais na frente, como italianos, espanhóis, alemães, japoneses, judeus e assim por diante. No nosso país, o idioma mais falado, o idioma predominante é o português. Isso é uma herança da nossa colonização, da colonização dos portugueses, que vieram e trouxeram com eles o idioma português. E a gente adquiriu isso para nós. Tá certo? Então nós, além do português, vamos ter outros idiomas bastante falados. Como, por exemplo, os indígenas, que são falados em várias partes do Brasil. São mais de 180 línguas nativas em diferentes comunidades indígenas. Esse aqui, pessoal, é um mapa que mostra as regiões do Brasil no ano de 1913. Por que eu coloquei isso? A gente precisa entender que nem sempre o Brasil teve a mesma divisão regional do presente. Então, vocês observem aqui que em 1913, a formação regional era diferente, tá? Temos aí a região setentrional aqui, ó. Pega aqui alguns estados da atual região norte. Tinha norte oriental, que pega alguns estados aqui do atual nordeste. A central, o que você observa que alguns estados ainda não existiam, né? Ainda não eram formados, por exemplo, Tocantins não existia. Tudo isso aqui era Goiás, tá? E essa porção aqui, ó, você observa que Rondônia e o Mato Grosso eram juntos aqui, ó. Não há fronteira dividindo. Nem o Mato Grosso do Sul também. Tinha a porção oriental, alguns estados do Nordeste, com alguns estados do Sudeste, a meridional, com os estados da região sul, mais o estado de São Paulo aqui. Então veja que a nossa formação aqui, regional atual, ela é recente, né? Essa é de 1913. Muito bem. Nós temos alguns núcleos também de alemães, japoneses, em algumas partes, por exemplo, aqui da região sudeste, região sul. Lá em São Paulo tem uma grande comunidade de japoneses, né? O Brasil, pessoal, depois do Japão, naturalmente, é o país que mais abriga
japoneses. Temos essa curiosidade aqui no nosso país, tá certo? Pessoal, além do tamanho do Brasil, é importante a gente destacar que a nossa economia também é bem importante no cenário internacional. Comparado a de outros países, a nossa economia é uma economia forte. Nós estamos entre as 15 maiores economias do mundo, tá certo? Então, temos um país enorme em extensão territorial e temos uma economia forte também. Não podemos dizer que a nossa economia é ruim, tá? No mundo existem mais de 200 países e nós estamos entre as 15 maiores economias do mundo. Apesar de sermos um país em desenvolvimento, não somos desenvolvidos, mas temos uma economia bastante forte. Eu separei aqui um outro mapa que ilustra como o Brasil é gigantesco com relação ao tamanho territorial do nosso país. Note que aqui nas bordas nós temos as fronteiras aqui do nosso país, tá? E dentro do Brasil, se você observar, cabem vários países ali da Europa. Vários países europeus caberiam dentro do nosso país. Nós já falamos que o Brasil é o quinto maior país do mundo. E dentro da Europa existem vários países com território menor que o nosso. E vários deles caberiam dentro do nosso país. Por exemplo, a Grã-Bretanha, se você observar, caberia em uma pequena parte do Brasil. Temos a Suíça, a Grécia, Chipre, Bélgica, Holanda, Bulgária, Eslováquia, Áustria, Romênia, Itália, Suécia, Polônia, Iugoslávia, Espanha, Portugal, França, Noruega, Alemanha. E assim por diante. Ucrânia, Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia. Tá vendo? Então o Brasil, quando a gente olha assim o mapa mundi, né, vê ele distante dos outros países, não tem essa noção, mas nota que cabe em vários países aqui, dentro do nosso Brasil. Tá certo? O Brasil é praticamente do tamanho do continente europeu, em território, certo? Se você for pegar a Europa e colocar assim, junto com o Brasil, você vai ter essa noção que o Brasil ele é um país extremamente grande em território. A gente sabe disso porque, com certeza, nenhum de nós percorreu o Brasil inteiro, né? Viajando, né? Porque, justamente, o Brasil é muito grande. Tem mais de 5.000 municípios, né? Ao todo, inclusive. Porém, pessoal, a gente não pode, ao analisar, ao falar do Brasil, analisar a complexidade do nosso país apenas usando o tamanho do território, né? Ou falar apenas sobre a economia. A gente, para falar sobre o Brasil, precisamos analisar outros elementos, né? Como, por exemplo, o cunho social, incluindo aqui essa informação preciosa do IDH. Tá certo? É um indicador social bastante usado para mostrar, para indicar como é que está a qualidade de vida da população. O IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano e Índice de Desenvolvimento H humano. Nós temos aqui alguns elementos que são analisados no IDH, por exemplo, a renda da população é levada em conta, né? Tem a ver com os salários, né? E aí, será que está todo mundo recebendo bem no nosso país ou não? Então, a renda ela é analisada para dizer se a população está vivendo bem, está com uma qualidade de vida boa. Infelizmente, o Brasil ainda tem muito desemprego. Então, nós podemos melhorar essa questão aqui da geração de renda, né, para as pessoas. Outra coisa, concentração de renda, né? Nosso país é um país onde há muita concentração de renda. É muito dinheiro na mão de poucas pessoas, né? E muitas pessoas com pouco dinheiro. Então, por mais que a nossa economia seja uma economia forte, é uma das 15 maiores economias do mundo, mas a distribuição dessa renda, né, não é boa. É muito concentrada na mão de pouca gente. Podemos melhorar esse item aqui do nosso IDH, inclusive. Educação. Pessoal, na questão da educação,
nosso país também pode melhorar bastante, tá bom? Principalmente a educação pública, ela pode melhorar a questão da sua qualidade. Se você for observar, as escolas particulares, elas têm uma infraestrutura melhor, né, do que as escolas públicas, né? Então, temos aí, por exemplo, uma situação que mostra que a nossa educação pode melhorar, o governo pode melhorar a educação do país. E um país com uma educação forte, uma educação sendo priorizada, é um país que tende a investindo no futuro do país, né? Não só na educação básica, né? Como no ensino fundamental, ensino médio, também na educação superior, né? O Brasil ainda deve nesse quesito aqui da educação. Os professores não recebem tão bem, né? Pode melhorar isso daí também, para o nosso IDH ser elevado, né, em relação aos outros países. Outro item é a questão da longevidade. Isso que tem a ver com a saúde. O que é a longevidade? É o quão longe você vai com relação à sua vida, né? Quanto mais você viver, maior vai ser a sua longevidade. Nosso país, os homens vivem cerca de 75 anos aproximadamente, em média, né? A expectativa de vida é aproximadamente isso. E as mulheres uns 78, 79 anos, né? Enfim, está nessa proximidade aí. Sempre varia, né? As mulheres vivendo mais que os homens. Sempre as mulheres acabam vivendo mais tempo. Mas a nossa saúde, será que está bem? Será que pode melhorar? Todo mundo está tendo acesso, né? Nós temos um sistema público de saúde, né? O SUS. Alguns países nem têm, né? De uma forma como o Brasil tem. Mas o SUS tem os seus problemas, tem os seus defeitos, as demoras, né? E a falta de medicamentos em alguns casos, enfim, falta de médicos em alguns lugares. Então, podemos melhorar a nossa saúde? Podemos. Usando esses três elementos aqui, nós vamos calcular o IDH. O IDH ele vai ser uma média que varia de 0 a 1. Quanto mais perto do zero, pior é o IDH. Quanto mais perto de 1, melhor é o IDH. Então, os países que têm, por exemplo, 0,9 de IDH, têm um IDH muito bom. Os países que têm 0,4, 0,5 de IDH, o IDH é ruim. O Brasil, hoje, ocupa uma posição intermediária com relação ao IDH. Nosso IDH é 0,7, 0,75 aproximadamente. Então, dá para melhorar. Nós podemos melhorar. Há países mais pobres do que nós, aqui no Brasil. Há países com mais problemas sociais do que nós aqui do Brasil. Mas queremos chegar ao patamar de países mais desenvolvidos, como Noruega, Suécia, como outros países que têm um IDH excelente, né? Japão e assim por diante. Então, para falar do Brasil, nós temos que falar de índices sociais também, como, por exemplo, o IDHE, um índice social muito importante. Não podemos falar só sobre economia, temos que falar sobre a sociedade de modo geral, analisando todos esses itens aqui. Tá certo? Muito bem. Dando continuidade aqui, em relação ao assunto que a gente está abordando, conhecer como se constitui o território nacional e avaliar o seu potencial pode ser uma fonte de informações importantes para explicar nossas diferenças e desigualdades regionais e sociais, bem como para saber mais a respeito de sua viabilidade econômica e social e da grande riqueza cultural brasileira. Então, nós temos que analisar tudo isso, pessoal. Assim a gente vai entender como é que funciona o nosso país. Tá certo? Muito bem. Espero que tenha dado para entender. O nosso país, ele é um país com várias facetas, né? Várias características aí importantes, nós devemos analisá-las sobre várias óticas, né?
analisando a geografia, analisando a história, analisando a cultura, analisando os aspectos sociais, certo? Nesse capítulo que a gente está analisando aqui, nesse conteúdo que a gente está analisando, a gente vai entender, inclusive, alguns aspectos históricos, né? Por exemplo, a gente vai ver sobre a formação do território brasileiro, certo? A gente até mostrou aqui um mapa que era de 1913, né, com os estados funcionando de uma forma diferente. Como é que foi organizado a divisão dos estados brasileiros? Por que o Brasil ficou sendo um país tão extenso territorialmente? Como é que o Brasil ficou tão gigantesco? Tudo isso a gente vai analisar a partir da sequência do nosso conteúdo, tá bom? E aí a gente vai entendendo como é que surgiu a situação do nosso país em comparação a de outros países, porque a gente não é desenvolvido como alguns outros países são, certo? Por que o nosso país tem uma cultura tão rica? Tudo isso a gente vai analisar aí aos poucos. Espero que tenha dado para entender tudo. Desejo um bom dia, uma boa tarde ou boa noite e até mais. Tchau.